E dando continuidade àquela nossa pequena série sobre 5 pessoas que tiveram um encontro com o demônio, né, os 5 registros históricos de supostos contatos com o demônio, hoje a gente vai falar de um músico que ficou famoso literalmente da noite pro dia e que todo mundo afirma que o segredo dele era o capiroto. Robert Johnson foi um cantor, compositor e músico de blues americano que ficou conhecido e é lembrado até hoje principalmente por seu domínio magistral do violão e da guitarra. Na verdade, o Johnson é considerado até os dias de hoje ainda um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Para vocês terem uma ideia da importância que esse cara atingiu no universo musical, não só nos Estados Unidos, mas acaba que no mundo inteiro. Mas estranhamente, principalmente se você considerar a fama que o cara adquiriu, quando era jovem, quando era menino, o Robert não demonstrava qualquer habilidade com o violão. E não era que ele não tentasse. Ele realmente, na época de escola, por exemplo, se empenhava pra caramba em tocar violão, mas todas as pessoas que conviveram com ele juram, ou juravam, que ele simplesmente não tinha o menor jeito para a coisa, que ele não conseguia tocar nem mesmo de maneira razoável. Só que, de repente, aos 18 anos, literalmente do nada, o Robert apareceu com um domínio do violão que não só era absurdo, mas era incrível. O cara simplesmente do dia para a noite surgiu com um talento inacreditável e inigualável. Ninguém sabia de onde ele havia tirado aquilo. Principalmente as pessoas que haviam acompanhado a infância dele, a adolescência dele e sabiam que até então ele mal sabia o que fazer quando tinha o violão nas mãos. E é claro que foi quando começaram a surgir os rumores de que ele havia feito um pacto com o demônio para adquirir sua habilidade de tocar violão. Porque, claro, para algumas pessoas, dedicação, esforço e empenho não contam. Se você ficou bom em algo, tem que ser o diabo. Segundo a lenda, segundo essas pessoas principalmente, já que é preciso fazer um parênteses aqui, ao que se sabe, o Robert nunca foi a público dizer assim claramente, olha, fiz mesmo um pacto com o capiroto. Então, segundo a lenda que surgiu, o Robert desde muito pequeno, desde criança, queria ser um grande músico de blues. Era o sonho da vida dele, mas como eu já falei, aparentemente ele não levava o menor jeito para isso. Então um dia ele pegou o violão dele e levou até uma encruzilhada, aonde ele foi recebido pelo diabo. Porque, vocês sabem, o diabo ele mantém, sei lá, um quiosquezinho nas encruzilhadas, ele tem ali uma filial, alguma coisa assim, ele tá sempre nas encruzilhadas ali. Né? Tipo o McDonald's, fica nas encruzilhadas, o diabo. Nessas histórias ele tá sempre ali. E o Robert levou o violão até ele, o diabo pegou o violão, afinou para ele, e quando o diabo devolveu o violão para o Robert instantaneamente dominou o violão completamente e tornou-se na hora o músico excepcional que ele era. Claro, o preço do diabo era apenas a módica questão de que ele queria a alma do Robert. E pelo que diz a história, o Robert achou bom negócio e fechou. Era isso aí. Nos anos seguintes ao dia em que ele teria feito seu fatídico pacto com o diabo, o Robert Johnson passou a viajar pelo país para tocar sua música. E, gente, ele tocava em absolutamente qualquer lugar. Em qualquer cidadezinha por onde ele passava, ele ficava nas esquinas tocando seu violão. Não tinha tempo ruim pro cara. Até que, com o passar do tempo, ele acabou conseguindo começar a gravar suas canções. E, a partir dali, para ele explodir, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo, como o gigantesco músico que ele era, foi um pulo, foi uma questão de tempo.
E muita gente fala que como ele era compositor, como ele escrevia também as letras de suas músicas, ele fez alusões ao seu pacto com o diabo em muitas dessas músicas. Sendo dois exemplos bem conhecidos, Crossroad Blue e Me and the Devil. Essa última, Me and the Devil, realmente para aqueles que têm essa certeza de que ele fez um pacto com o demônio, deve ter sido assim como colocar o carimbo. Eu conheço o capiroto, que olha o título. Curiosamente, o Robert morreu em circunstâncias misteriosas em 1938, quando ele tinha apenas 27 anos de idade. Uma teoria diz que ele foi envenenado pelo marido de uma mulher com quem ele mantinha um caso, porque o Robert era desses. Outra fala que ele provavelmente morreu de sífilis. Para agregar mais mistério a toda essa situação do Robert, ainda há a questão do túmulo dele. Muita gente afirma que o túmulo que as pessoas conhecem não é o túmulo dele, e até hoje há quem considere que há pelo menos 3 lugares possíveis aonde ele teria sido enterrado. 3 lugares possíveis de ser o túmulo dele, sem que se possa ter certeza de qual é o verdadeiro. Durante sua vida inteira, parece que o Robert sempre carregou consigo uma aura de confusão e mistério. Logicamente, após a morte do Robert Johnson, com apenas 27 anos e de maneira tão confusa, tão inexplicável, não faltou quem viesse a público dizer que isso era porque o demônio, após ele ter se tornado um músico consagrado, veio cobrar seus honorários. Que o demônio veio e disse: é o seguinte, Robert, você se tornou o músico que você queria se tornar, agora aqui dá pro pai o que é dele. Até hoje há quem defenda essas ideias, até hoje há quem jure que o Robert realmente fez um pacto com o demônio e afirma que ele morreu tão jovem e em circunstâncias tão estranhas por causa disso. O fato é que a idade com que o Robert morreu, 27 anos, é uma idade lendária no mundo musical. Muitos artistas, não só músicos, muitos artistas famosos, mas principalmente músicos, morreram com essa idade, 27 anos, o que deu origem, inclusive, ao tétrico Clube dos 27, que é composto apenas por famosos que morreram com 27 anos. Esse clube tem gente como Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Jim Morrison, entre outros. E o nosso querido Robert Johnson, para a infelicidade dele, também foi fazer parte do clube. A questão é, Robert fez mesmo um pacto com o demônio? Era preciso fazer um pacto com o demônio para aprender a tocar bem violão? Alguns vão dizer, pô, mas o cara não tocava só bem, o cara era um monstro. Bom, será que é impossível você ficar muito bom se você se dedicar? São perguntas que acompanharam a existência desse cara durante toda a breve vida que ele levou e que ainda hoje, tantos anos depois, ecoam em volta do nome dele e eu acho que nunca terão respostas definitivas. O fato é que ele é uma dessas pessoas que ficou conhecidíssima por supostamente ter encontrado o demônio e por isso ele está na nossa lista e eu estou contando a história para vocês. Espero que tenham curtido, que tenham gostado de saber. Abraços. Fui.